Hoje eu quero falar um pouco da minha experiência, contar umas histórias para nós, como Deus trabalhou na minha vida, minha experiência, que eu tenho visto. E dali a gente vai para frente em umas dicas para nós sobre a plantação de igreja. E também eu vou falar sobre a função do Espírito Santo nisso. Hein? E eu vou falar mais sobre isso também na sexta-feira. Então, isso é muito importante para nós. E então, eu estou muito feliz. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou passar umas fotos aqui. Então, tá pouco. Esse aqui foi nossa região, que, como eu falei, a segunda, região do rio Xingu. Então, lá, esse rio muito grande, tem aí 15 quilômetros de largura. E aí, em beira desse rio, tem muitos moradores, muitas vilas, tem umas cidadezinhas, cidades iguais dos nossos irmãos aqui, de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. E então a gente viajava muito pelo rio, visitando esses lugares, e fizemos muitas aventuras. Então, entre essas aventuras, aí eu gostava de pescar, não sei se dá para chegar aí, mas esse peixezinho aí, um tucunaré, quem já comeu tucunaré aqui? Vocês comem? Tucunaré? Não come? É sério? Não, tucunaré? Não? Então é mais de água doce, hein? Então aí, essa aí cresceu muito lá. Eu fazia aquela pesca de mergulho. A gente coloca aquela mascareta, desce na água, pega aquele arpão, mata peixe. Esse foi o hobby, quando eu estava lá naquela região. Então a gente brincava muito disso. Então também, de uma certa forma, a gente usava isso também para ganhar pessoas para Jesus. Hein? Então, pegando peixe, falando com as pessoas, partindo aquele peixe, eu aprendi isso com Jesus. Jesus partiu o peixe também. Né? Então, aí, partindo o peixe com as pessoas, e a gente comendo junto. Então, tudo isso tem a ver com a questão de começar uma igreja. Eu vou dar uma dica para nós. Você vai começar uma igreja, tem que ter muita comida no meio dessa coisa. Tem que comer muito, meu irmão. Aí eu vou falar mais sobre isso na frente. Mas você vai abrir uma igreja, você quer atrair as pessoas, tem que ter comida. E comida boa. Não aquela coisa peba. Ok? Tem essa palavra aqui, peba? É? Aquela comida ruim. Ok? Então aí, não devo falar isso na igreja. Então tudo bem, mas vamos lá. Então aqui também um pouco da minha realidade. Eu vi essas casas feitas por cima da água assim, e isso foi na beira do rio, e também a gente viajava, como eu falei, muito pelo rio, e tinha esse barco, fizemos muita viagem, visitando muitos lugares. Então, nossa realidade lá, a gente plantava a igreja na cidadezinhas, que houve cidades de 10 mil, 20 mil pessoas, mas também no interior, nas vilarejos, as comunidades de 100 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas. E nossa obra, nosso trabalho foi assim, trabalhando em todos esses lugares. Então, eu também trabalhava lá como pastor local e também como supervisor regional, nossa região, naquela época. Fala aquela época, faz 2 anos agora. Então, 2 anos atrás que eu levei minha família para os Estados Unidos. Agora estou fazendo curso de doutorado lá no Asbury. Eu vou ficar lá um pouco mais ainda. Mas, se Deus quiser, a gente vai chegar no final. Então, aqui umas fotos da minha família. Então, essa é a mini princesa, a Suzane. Como eu falei, semana passada a gente comemorou 25 anos de casados.
Muito bem. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Isso. Então, a gente, quem é casado aqui? Quem quer se casar? Amém. Glória a Deus. Então, aí, o que a gente fala? Aí, quem já casou sabe que é uma grande bênção, mas também tem hora de luta. Então, aí, é uma grande vitória em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, a minha família saiu um pouco apagada aqui, mas eu, minha esposa, meu filho mais velho, que tem 17, filho de 15, filha, moça de 13 e o pequeno de 10. Eu falo de pequeno, já tenho 1,50 m. Então, aí... E essa aqui é também a minha família. Aqui no meio tem mais 2 filhas minhas. São filhas brasileiras. Aí, essa aqui é Tiala, baiana. E essa aqui é Denise, paraense. Mas não porque eu pulei a cerca, mas porque a gente é bom pastor. E eles chegam comigo, eles falam, pai, como está você, pai? Então, nessa aqui, estava visitando a gente com o marido dela. E ela estava na casa dos sogros, mas ela falou que fica quase 4 ou 5 horas de viagem, né? Falei, não, mas tem que passar lá na casa do meu pai. Ela falou para o marido dela. Então, eles estão de volta agora no Brasil. E essa aqui mora lá no seminário com o marido dela, também americano. Então, eu vejo ela direto aqui. E ela falou... Aí, cada vez eu vejo ela. Minha filha, como vai? Aí, ela chega lá, tipo centro de convenções, como aqui, Se eu estou lá, ela vem do meu lado. Entendeu? E se eu estou chegando mais, ela vai, vem aqui, entendeu? Para sentar junto e conversar um pouco. Então, muito bom, muito gostoso. Então, aqui, tá vendo esse pequeno? Esse é eu. Então, meus filhos, esse é de 15, e esse aqui de 17, essa aqui no meio, essa sanduíche aqui, essa aqui, mais uma filha nossa. Então, aqui, esse filho tem 15 anos de idade, tem 1,95. Aí só sai filho grande, eu não sei porquê. Essa aqui, aqui. Olha aqui a mocinha de 13 anos, o tamanho dela. Então, essa também é filha lá de Altamira, onde morava. O pai dela deixou a família quando ela tinha 2 anos. Então, aí ela adotou nossa família e também nossa família aceitou ela conosco. Então, aqui outro filho. Esse aqui vai chegar aqui no Brasil, Tavati. Esse que eu estou falando. Ele mora lá na Estônia, mas ele lá do seminário lá, onde a gente mora hoje em dia, até ele é mais alto da nossa família aqui, que é impressionante, em verdade. Ele vai chegar aqui e você vai ver uma altura boa. E também, aqui, essa aqui, outra filha nossa, ela chama para mim pai. Ela mora agora no Pittsburgh, que fica mais ou menos 6 horas da nossa casa. Ela liga para casa, meu pai, como está você? Eu falo com ela, cuidando dela, amando ela, eu e minha esposa. Ela chama mãe para minha mulher. E ela é da Nigéria, fala assim, Nigéria. Então, aí, dá para ver que a cor dela ficou só um pouco mais escura do que a gente, pouca coisa. Então, pouca diferença aí. Então, aí, ela fala para nós, quando ela chega lá, acho que ela está chegando hoje lá na nossa casa lá. E ela passa lá, ela fala, cadê minha irmã? Ela está falando aqui da minha filha. E ela quer conversar, então muito gostoso isso. Por que estou contando tudo isso? Porque vocês podem saber um pouco da minha vida, como vai, essas coisas assim. Aqui, outra aqui. Essa não é cerveja, Eu não me lembro se eu passei essa foto outra vez também ou não, mas aqui, esse é meu irmão brasileiro. A gente trabalhava junto como pastores juntos, 18 anos, muitos anos juntos. E eu estava aqui 20 anos aqui no Brasil. Então, essa aqui é uma garrafada
Vocês têm garrafada aqui? Pois é. Então, uma garrafada aí, para reforçar. Então, aí... Falei, meu irmão, você está muito idoso para ter mais filho aí. E aí, então a gente estava brincando com isso, né? Então, nessa aqui, a gente estava trabalhando na mesma igreja já há muito tempo. E todos os dias eu via esse irmão. Ou ele ia lá na minha casa, ou eu ia lá na casa dele. E então a gente passava muita aventura junto, muito tempo junto. E muito gostoso o nosso tempo junto. Inclusive, aí até hoje eu falo com ele direto no telefone. Então, esse é um pouco da minha vida. Eu estou contando essas coisas para nós, por quê? Porque quando Deus ele olha para a sua igreja, Ele está olhando ela como uma família. Uma família. Não como um negócio. Ok? Mas hoje em dia, muitas vezes a gente se acha nessa linguagem de negócio. Entendeu? Vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas quando fala dos seus filhos, talvez você use essa linguagem, mas de outra forma, de outro pensamento. E Deus, Ele está pensando, Ele dá, nas cartas de Paulo, muitas vezes falando de relacionamento. Os homens devem tratar as mulheres como irmãs, como mãe. Aí tem uma senhora, ela tem nessa altura, acho que ela tem 1,40. E ninguém sabe nem no dia que ela nasceu. É muito idosa ela. E ela mora numa vila lá na beira do rio. Eu chego lá, ela fala, oh, meu filho. Ela fala desse jeito para mim. Se ela pesa 40 quilos é muito. Entendeu? E ela chega comigo, dessa altura assim. E me abraça, os braços chegam até aqui. Entendeu? Nos laterais. Ela me abraça, oh, meu filho, para onde você anda? Faz muito tempo que eu vi você. E isso é questão de família. Então, eu vou falar um pouco disso para nós hoje. Por quê? Porque essa questão de amar e aceitar e abraçar e acolher as pessoas como família é fundamental para quem quer começar uma igreja. Para quem quer ver a sua igreja crescendo e ver que a sua igreja seja aceitada na cidade, tem que amar, tem que aceitar, tem que colher as pessoas, igual família. Deixa-me falar para vocês agora. Estou contando do lado bom da família. Hein? Agora deixa-me contar um pouco do lado ruim. Tá? O telefone toca. Ring, ding, ding, ding. 3 da madrugada. Ei, pastor. Aí nos carros deu prego. Será que você pode nos alcançar? Onde você está? Não, só fica daqui 100 quilômetros. Entendeu? Ora eu não é. Entendeu? Aí, telefone toca. 11h30 da noite. Ei, pastor. Nós fomos assaltados aqui na praça. Aí eles bateram meu marido na cabeça. Aí está sangrando em todo canto. Será que a gente nem está aí? Entendeu? Ou a família não é. Entendeu? Pastor, e tem coisa ruim, pior ainda. Hein? Eu não sei o que eu faço com meu filho. Aí, ficou com uma mulher que tem 2 vezes a idade dele. Aí está bagunçando no mundo aí. Então a gente vai atrás da família ou não? Entendeu? Ou simplesmente vai falar, essa vagabunda não vale nada. Não! Família é família, tem que socorrer. Tem que socorrer. E isso, para quem quer começar uma igreja, é um preço alto. É um preço alto. Então, aí, esse amor é uma coisa profunda, que nós precisamos colocar no nosso coração. Por quê? Porque Jesus chegou para buscar e
Os perdidos. Hoje em dia, a maioria de nós estamos trabalhando num lugar onde tem várias igrejas. A irmã falou aí, não me lembro quem foi. A cidade dela tem uma igreja luterana imensa, até maior do que a católica, que é muito impressionante isso. Aí em nossa região também, mas sabe o que aconteceu? Eu vou contar para nós aqui. Cheguei em minha cidade de Altamira, do Pará, que naquela época tinha 70 mil pessoas, habitantes aí na zona urbana aí, e mais 120 em todo o município, assim, mais ou menos isso. E eles falaram, e tinha uma igreja muito grande lá, e tinha várias igrejas, e eles falaram para nós, não, aqui está cheio de crente, não precisa outra igreja aqui. Eu falei, é? Mas logo em seguida, não foi muito difícil achar as pessoas que não estavam indo para nenhuma igreja. A gente achou aquela cidade cheia de pessoas que estavam precisando de Jesus Cristo em sua vida. Cheia de pessoas. Então, o que quer dizer isso? Quando uma igreja ou outra chega e fala, não, todo mundo aqui já tem Jesus, todo mundo já foi evangelizado. Isso quer dizer o quê? Que uma vez ou outra eles disseram algo com uma pessoa, talvez uma vez ou outra, e aquela pessoa, por qualquer motivo, não aceitou. Mas, tanto como essa história também, tem igreja que não aceita as pessoas. Já chegou, a gente já ganhou pessoas para Jesus que chegaram conosco, eles falaram, pois eu fui na porta de tal igreja, eles não me deixaram entrar. Por quê? Porque estava de chinelo. Entendeu? Aí porque aí a camisa, só tinha camiseta, não tinha aí aquela terno, tudo bonitão assim, entendeu? E aí, essas coisas eu vou dizer para cada um de nós que está aqui. Sua cidade, seu lugar está cheia de pessoas que precisam de Jesus Cristo em sua vida. Amém? Amém. E para nós, a solução é a igreja de Deus aqui na terra. Nossa igreja tem solução para essas pessoas. Amém? A gente tem que acreditar nisso. Se nós, como pastor, como pastora, não acreditamos nisso, como o povo vai acreditar? Se a gente não tem confiança que dentro da igreja tem resposta para esse povo, como o povo vai aceitar, vai acreditar nisso? Para nós, muitas vezes aí, parece muito complicado, mas aí Deus ele tem resposta para esse povo. Então, bora lá. Eu vou falar só de uns pequena, vamos dizer, teologia, que todos nós gostamos muito. E depois a gente vai passar para umas dicas muitas práticas para nós. Muito prática. Então vamos lá. Brasil e sua cultura. Como é a forma de honrar umas pessoas? Quem já viu essa aqui? Quem já foi em casamento aqui? Todo mundo, já? Quem já foi em casamento marcado para 19h30 à noite, ou 18h30 da noite? Quem já foi num casamento assim? E que horas a noiva chegou? 9, 9h30, 10, não é? E aí, mas que a gente faz? A gente vai embora? Negativo. A gente quer honrar aquela noiva, a gente quer honrar a família dela, a gente quer celebrar junto naquele momento. Então, uma forma de honrar essas pessoas é que a gente tem uma certa orientação para os eventos, não para o horário. 7h30, essa noiva não chegou, então também eu vou me embora. Não aguento mais. Se alguém falasse assim, a gente ia pensar,
Muito chato essa pessoa. Sem graça. É sem graça. Então, assim, essa faz parte da nossa cultura. A questão de tolerância faz parte da nossa cultura. Alguém faz algo, mesmo que seja um pouco estranho, deixa quieto aí. Não é? Deixa quieto isso aí. Não, deixa para lá, deixa para lá. Claro que sempre tem uns que querem bagunçar no meio, hein? Mas aí muitas vezes a gente só fala isso. Harmonia. Aí aí a gente quer se dar bem com nossos vizinhos. A gente quer ter viver em paz com todo mundo. A facilidade de fazer amizades. Isso é uma coisa bem brasileira mesmo. Que a maioria dos brasileiros chega... eu cheguei aqui... Ei, meu irmão! Me abraçaram. Uns me beijaram. Entendeu? Aí, já sentando e conversando, como se fosse já amigo há muito tempo. Quem já passou por isso? Hein? Claro, é o jeito brasileiro. Brasileiro que faz isso. Nos Estados Unidos, uma coisa que eu faço pesquisa às vezes em umas igrejas. Só para ver como é diferente o culto, como é a história daquela igreja. As coisas assim. Então, eu já cheguei numa igreja, na hora do culto, ninguém chegou para colocar no banco. Eu sentei lá, passei o culto inteiro lá, aí cantando e fazendo tudo. Termina o culto, ninguém falou comigo e a gente vai embora. Eu acho impossível isso acontecer aqui no Brasil. Hein? Talvez aconteça, mas é muito difícil. A pessoa chega e fala e começa a falar e abraça. Se sua igreja é muito amigável, vai pegar no braço. Não, vem, senta aqui do meu lado. Entendeu? Senta aqui do meu lado. Então, aí, muito amigável aí. Aí, valoriza esses relacionamentos, valoriza parentes. Tem gente que sempre vai na casa da mamãe todo domingo. Tem gente que vai na casa da mamãe todo dia. E a gente acha isso muito bonito. Aí, lá nos Estados Unidos, eles acham muito chato. Mas, pô, você estava aqui ontem. Por que você está aqui de novo? Entendeu? Então, isso é uma coisa da cultura aqui que ama isso. Esses parentes, esses nossos pais, nossos irmãos, aí a gente valoriza muito. Então, é uma coisa que especificamente, não é uma coisa que só o Brasil tem, mas é uma coisa que marca a vida aqui no Brasil. Mas sabe de uma coisa? Essa cultura também é cultura a gente acha na Bíblia. Muitos desses valores, questão de fazer amizade fácil, a questão de valorizar os relacionamentos, questão de honrar as pessoas quando tem evento. Tudo isso é muito importante. E a gente pode ver esses valores na palavra de Deus. Então, eu vou falar só um pouquinho aqui sobre essa história, porque na segunda a gente falou sobre honra e vergonha. Hein? Falei um pouco sobre isso, eu vou falar um pouco sobre isso agora, e sobre duas histórias que a gente acha na palavra de Deus. Então, sobre Davi e Natan, em 2 Samuel 12. Então, quem lembra as raízes dessa história? Na realidade, eu não vou falar nada que todo mundo aqui não sabe. Mas Davi é um homem que se afastou do Senhor, um homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Mas ele cometeu o erro de achar, talvez, que por ele ser o rei, aquilo deve ter subido na cabeça dele. E eu gosto de pensar, como o último texto que nós ouvimos aqui do professor, penso eu que ele deixou de fazer os devocionais diários dele. E por esse motivo ele se esqueceu daquilo que é correto e daquilo que é justo. E ele cobiçou a mulher, não é, de um homem
que era muito correto e muito fiel à nação de Israel, e ele cometeu o pecado do adultério e esqueceu disso. Ele não, na realidade, a mente dele ficou ofuscada. Aí Natã entra na história e conta uma lorota para ele, e ele crê naquela lorota e diz: tem que matar. E na realidade, ele achou que era uma lorota, era uma verdade. E realmente Davi cai em si e se arrepende e percebe o erro dele. Essa é a história. Muito bom. Muito bom, obrigado. Obrigado. Mas vamos ver como Natã falou com Davi. O Davi fez todos esses pecados aí. Adultério, mentiu, mentiras aí. Matou o marido de Batseba. Ele não matou aí na espingarda, mas aí matou, mandou colocar na frente da guerra, na parte mais onde estava mais ruim na batalha. Mas Natã não chegou com Davi. Quando ele chegou com Davi, ele contou uma história para Davi. Ele não foi direto no assunto. Ele foi indireto no assunto. Ele deixou a conversa rodar um pouco. Então, isso é bem. Não é todos os brasileiros, mas muitos brasileiros fazem isso, hein? Chega e vai conversar um pouco, e depois conversa um pouco mais, e roda um pouco mais, aí até chegar aquele assunto, hein? Mas Natã, ele contou essa história sobre um homem rico que foi para receber visita, pessoas para comer junto, mas foi lá e pegou a única ovelha de um pobre para matar e servir na sua mesa. E Davi, ele ficou muito chateado. Ele ficou com raiva. Mas esse cara está fazendo isso muito ruim. É péssimo. É uma vergonha que ele está fazendo isso. E assim Natã pegou ele. Mas isso é tu. É tu, meu rei. E ele caiu em si mesmo. Mas aí, que foi? É interessante, porque Natã, ele não contou sobre nenhuma dessas aqui. Entendeu? Mas ele chamou atenção por questão de agir. É uma vergonha como você agiu. Você não representou Deus e você também desprezou seu irmão. E aí, para nós estamos vendo isso, que isso é um retrato de vergonha. Que ele viu que realmente a vida dele, o Davi, ele entendeu todo o seu erro através dessa história. Ele percebeu que realmente é uma vergonha de agir naquele jeito. Então, isso para nós também tem a ver com nossa história. Quando a pessoa percebe que sua vida não é correta, muitas vezes a gente gosta de pegar aquele pecado e bate com um martelo em cima daquilo. Entendeu? Tá. Mas quando a gente, em vez de começar a falar na questão de relacionamento com as outras pessoas, e a questão de como relata com Deus, como representa a si mesmo, aí trata nessa questão de vergonha, nós muitas vezes aí a gente vai ver uma outra realidade, uma outra resposta. Eu já vi isso, que quando a gente reconhece nossos erros e ver aquilo, as coisas mudam. Então, eu vou contar umas histórias para nos ajudar a entender isso. Então, um certo dia, eu tinha uma coisa, eu não me lembro o que foi, mas estava quebrado. E eu levei lá na eletrônica para eles consertar. E o cara lá, ele falou comigo. Ele falou, não, aí pode voltar aqui tal dia.
Eu falei, tudo bem, eu vou voltar. E aí, voltei naquele dia. Não estava pronto. Falei, mas o senhor não falou que ia... Sim, mas vem aqui amanhã. Aí, eu fui lá no outro dia. Vocês já sabem. Não estava pronto. Até eu fui lá, ele estava aí, tinha parte de frente da pequena mercado dele, aquela oficina dele, de consultar as coisas. E ele estava lá atrás, e fui lá para conversar com ele, tudo pedaçado aí em cima do banco. Tudo pedaçado aí. E, meu irmão, fiquei com raiva. Aquela fumaça saindo aqui pelos ouvidos. Entendeu? Eu falei, aí comecei a falar, aí tudo que eu pensei naquele momento para ele. Aí falando com muito zangado, muita raiva. E ele estava lá na frente dos outros lá. Ele passou muita vergonha naquela hora. Então, eu saí de lá, eu cheguei em casa, e tem uma pessoa que a gente chama o Espírito Santo. Hein? O Espírito Santo falou comigo, você está pensando o quê, meu irmão? Não sei como o Espírito Santo fala contigo, mas ele falou comigo assim, está pensando o quê? Aí, pensei, pois é, o erro dele não justifica meu erro. Hein? Então, aí já estava à noite, e no outro dia, eu voltei lá. E quando eu voltei lá, o cara já dobrou as costas para mim, como se fosse ele não viu. Entendeu? Mas eu entrei lá e falei, ei, posso falar contigo? Eu falei, me perdoe que eu falei aquilo contigo. Não devia falar naquele jeito. Aí eu fui pedindo perdão. Aquele homem, ele mudou completamente. Ele mudou completamente. Então, naquela questão de ele fazer ele passar vergonha na frente das outras pessoas, entendeu? Estava realmente afastando ele de Deus. Tinha outra coisa, eu sou muito bom de fazer isso. Eu fui lá, levei meu carro lá na autoelétrica, mesmo tanto aí. Aí, cara prometendo aí, vai terminar tal dia. Aí, fui lá, me zanguei, eu não sei. Tem gente aqui que se zanga de vez em quando, hein? De vez em quando, hein? Então, aí, eu falei que não devia. E depois, aí, eu falei, me perdoe, não devia falar desse jeito. E eu confessei aquilo, eu falei, não, estava muito errado, não devia falar isso. Aí fiquei muito arrependido com ele. Depois disso, todas as vezes eu levei meu carro naquela oficina dele, ele falava assim, meu amigo está aqui, pode colocar o carro dele em frente desse outro aqui, tal, assim, entendeu? Mudou completamente a história. Então, aí, o que acontece? Nosso jeito de fazer as pessoas passar vergonha na frente dos outros, verdade, é uma forma de afastar as pessoas. E isso cria um certo problema na realidade das pessoas. Mas Deus, Ele quer, por exemplo, nessa situação de Davi e Natan, quando Davi percebeu que como líder, e eu percebi como crente e como pessoa responsável naquela situação, o meu erro, da minha vergonha para agir naquele jeito, eu percebi, puxa, não devo agir naquele jeito. Está errado. Eu estou errado. E Deus, Ele quer que nós podemos ver isso, e ter uma forma de reconhecer nossos próprios erros como líderes. Davi estava liderando uma nação. Nós estamos liderando uma igreja. Mas muitas vezes a gente se justifica nas coisas. E tem que reconhecer, tem que ter vergonha daquilo quando a gente está errando. É muito importante para nós. Tem que criar uma certa vergonha em nossas vidas. Porque aí muitas vezes
infelizmente, como líder, é muito fácil se justificar. Por quê? Porque a gente cansa. A gente cansa. É cansativo para começar uma igreja. Eu vou confessar. Muito cansativo. Mas nós precisamos fazer isso. E ver nossas vidas que nós podemos ter. Não vai criando vergonha nessas outras pessoas, mas nós vamos aceitar nossas ações e confessar aquilo, reconhecer aquilo. Então, na Bíblia também tem formas de honrar as pessoas. E essa aqui no livro de Ruth. Aí, Deus aí nessa história restaurou a honra dela, da Ruth. Então, nessa história também, a Ruth se casou com o filho de Naomi? Noemi, obrigado. Noemi. Morreu esse marido dela, morreu o cunhado, morreu o sogro. Só os homens morrendo naquele lugar, parece. Não sei o que deu, mas aí os homens morrendo para todo lado. E aí, Naomi falou que eu vou voltar para o meu país. E também Ruth falou, seu povo é meu povo, eu vou contigo. Mas como funcionava naquela época? Ela estava deixando tudo que era dela e todos os direitos dela. Então ela foi para Israel como estrangeira. Naquela época tinha herança através do seu marido ou seu pai. Ela deixou isso, qualquer direito dela. Ela ficou sem proteção legal. Aí todos os direitos legais eram baseados na vida do marido ou pai. Aí ela estava sem condições, chegou naquela cidade e ela falou, o que vamos fazer para a comida? Eu vou lá pegar aqueles cestinhos no campus. Aí, porque eu sou mais nova, ela era viúva, também como viúva, não tinha nada, mas Deus ele restaurou a honra dela através do casamento com Boaz. E aí, isso marcou ela como antepassado de Davi. Que Davi era o rei mais famoso, era o cara, como a gente fala. Ele era o cara. Quando fala na história de Israel, ele era o cara. Então, aí, quando eu falo naquela lista de antepassados, aí o nome dela, da Ruth, aparece lá. E Deus restaurou a honra dela. Então, como isso funciona para nós? Nosso papel também, como pastor, é para ver como podemos restaurar a honra das outras pessoas. As pessoas que realmente, por um motivo bom, ou às vezes por um motivo ruim, entregaram sua honra, como podemos trabalhar com paciência e ver como podemos restaurar a honra dessas pessoas. Então, um certo dia eu fui, aí como eu falei, a gente viajava muito nesse beiradão do Rio Xingu, estava viajando com um obreiro para lá, e chegamos numa certa comunidade, irmãos converteram lá, e esse obreiro estava trabalhando com esses irmãos, discipulando, treinando, e a gente chegou lá para batizar essas pessoas. E na hora do batismo, estava chegando a hora do batismo, e ele estava lá. Ele falou, não, pastor, você faz esse batismo. Eu falei, não, meu irmão, você está cacique nesse lugar. Você vai batizar esses irmãos. Por quê? Dando honra a quem merece honra. E ele ficou tão feliz, tão feliz. Entendeu? Tão feliz. Eu falei, e aí na hora de fazer aquela... Aí você sabe como é batismo. Aí fala um pouco, o pastor fala um pouco, dá aquela palavra. Aí conforme aí o seu tempo, aí fala mais, tá? Eu falei lá, elogiando ele, por todo o seu trabalho lá na frente de todo mundo. Parece que o rosto dele ia rachar, de sorrir tanto, entendeu? Ele estava tão feliz.
E ele falou para mim depois, foi um dos melhores dias da sua vida, além de se casar e aceitar Jesus e umas coisas aí. Mas ele estava tão feliz, muito contente com aquilo. E quantas vezes aí a gente tem pessoas trabalhando, somando junto conosco, mas a gente aceita aquilo e não dá honra às pessoas. Então aí, fazendo aquilo, não porque ele era perfeito, mas porque ele estava trabalhando muito e fazendo as coisas certas. Então também, do outro lado, a gente tem que pensar, puxa, como posso restaurar a honra das pessoas? Então, eu sei que vocês vão assustar com isso, mas aí eu mostrei umas fotos aí das minhas filhas brasileiras aí. Eu tenho outra além disso. Mas essa filha já tem neto. Então acho que eu tenho bisneto, então, porque ela chama pai para mim. Então aí, eu sei, com esses 35 anos de idade, como posso ter bisneto assim? Esse povo é muito difícil de rir, Então, 35, eu sei, 38 em verdade. Ok, então, mas um dia ela era tipo babado, nossos filhos. Ela estava direto lá em casa ajudando com nossos filhos, desde pequeno. E também ela estava numa situação difícil, que o marido dela deixou, ela estava sozinha, ela chegava muito comigo, aí a gente conversava todos os assuntos. Mas sabe o que foi? Um dia a gente percebeu, rapaz, eu falei com minha esposa, eu falei, meu bem, o que você fez com aquele real que eu deixei em tal lugar? Ela falou, mas eu pensei que você tirou aquele real. Aí logo em seguida passou mais uns dias. Eu falei, meu bem, onde você colocou aquele dinheiro? Eu deixei em tal lugar. E logo a gente percebeu, esse dinheiro está sumindo daqui, nem eu nem minha mulher que está gastando. E era dessa certa filha. E quando a gente descobriu isso e confrontou ela, ela ficou com muita vergonha. Muita vergonha. Ela sumiu para lá. Sumiu mesmo. E aí, também a gente ficou muito machucado com aquilo. Não vou confessar para nós aqui. Muito sentido com aquilo, porque a gente sabia tanto que a gente fez para ajudar ela, e tantas vezes a gente fez algo para socorrer ela. Mas foi passando um tempo, e ela voltou conosco, e ela confessou aquilo. E eu me lembro aquele tempo que a gente abraçou e aceitou ela. E até hoje em dia, relacionamento conosco é mais forte do que nunca. Entendeu? Se eu pego o telefone daqui, eu falo, filha, vou chegar aí, vou passar 2 meses. Tudo bem, que horas você chega? Só 2 meses, ela vai falar assim comigo. 2 meses é muito pouco tempo. Entendeu? Por quê? Porque aí a gente nunca falou nada para ninguém. Entendeu? A única pessoa que eu falei é esse pastor que eu estava trabalhando junto. A gente não fez espalhando aquela palavra para as outras pessoas. Mas a gente sempre trabalhando para restaurar a honra dela. E ajudar ela a recuperar a vida. E isso é algo difícil, mas algo que nós precisamos pensar, porque como pastor, como líder, como pastora, como obreira, aí isso é nosso papel. Nosso papel é para pensar como eu posso facilitar o caminho dessa pessoa voltar e entrar no caminho, mesmo que está custando algo para mim. Será que custou algo para Jesus Cristo? Claro que sim. E a gente não quer pagar, não quer sacrificar, então estamos no papel errado. Não pode ser pastor. Não pode ser, se a gente acha que não vai custar nada para nós. Vai custar, e às vezes vai custar caro. Mas Deus, Ele quer usar isso justamente que nós podemos ganhar as pessoas e ver essas pessoas voltando para Jesus. Eu tenho mais histórias, eu tenho
Eu tinha um irmão lá. Ele entrou e saiu, entrou e saiu. A gente perdeu a conta quantas vezes ele entrou e saiu da igreja. Entendeu? Aí filho para lá, filho para cá. Mas um dia, ele entrou e se firmou. Em vez de pegar aquilo e ficar jogando no rosto dele, você lembra quando você fez aquilo? Você lembra quando você fez tal? A gente simplesmente acolheu ele, amou ele, ensinou ele, ajudou ele a firmar os passos. E hoje em dia, ele é um pastor. Ele é um pastor, ele tem uma igreja lá. Acho que já está plantando outras igrejas. Eu preguei na igreja dele em junho, que deve ter 250, 300 pessoas. E aí ele pegou uma igreja com 50 pessoas e fez aquela igreja crescer. Então aí, para ver como podemos ajudar as pessoas a voltar para Jesus. Está fazendo saudades de parar aqui, esses bichinhos. Então, Jesus também ele fez isso para restaurar a honra nas pessoas. Então, tem uns que tinham vergonha atribuídas, como os doentes, os aleijados, os cegos, samaritanas e gentios, viúvas. E tinha uns que tinham vergonha alcançadas, ou assumidas, como prostitutas, cobradores de impostos. Então, essas coisas era a realidade do povo naquela época. Que, quando a gente começou, a gente falou que Jesus chegou para buscar e salvar os perdidos. Veja bem, ele falou isso logo naquela história de Zaqueu. Lucas 19, você pode ver essa história, que ele contou essas questões de atributos aí, que aí, cobrador de imposto. Mas Jesus não fez ele passar vergonha. Ele foi na casa dele para honrar ele. E para reconhecer o desejo dele. Então, nós podemos ver uma coisa. Que se você chegasse em Israel naquela época, e falasse com qualquer fariseu, como está essa nação? Todo mundo segue Jesus aqui. Não, desculpem. Todo mundo segue Deus aqui. Entendeu? Todo mundo é seguidor de Deus aqui. É uma nação por baixo de Deus. E aí, Jesus passou por meio desses religiosos aí e achou muita gente que estava precisando de um Salvador de verdade. Ele passou no meio desse povo. E ele achou essas pessoas que estavam precisando de alguém para interessar em sua vida, em sua situação, em sua realidade. Nós temos umas práticas sobre relacionamentos. Tá um pouco ruim essa aqui, mas tá reconhecendo essa aqui? Esse bonitão? Posso chamar aqui, bispo? Esse bonitão aqui. Nosso bispo, João Carlos. Então aí, olha aqui. Relacionamentos como pontes. Eu vou falar para nós, você está começando uma igreja, você tem que trabalhar com relacionamento. Você tem que abrir a sua mesa para receber as pessoas. Está vendo essas mesas aqui? Pois é, tem baralho aqui. Vocês deixam isso na igreja? Baralho? Não. Ok, então tudo bem, a gente vai apagar isso depois. Mas a gente valoriza cada pessoa. Se você está plantando uma igreja, tentando fazer sua igreja crescer, tem que aprender a comer com as pessoas. E abrir sua casa, aí café da manhã, almoço, janta, sobremesa, merenda das 10 horas, merenda das 3 horas. Entendeu? Tem que fazer o povo chegar à sua casa. E, além disso, tem que inventar para ir lá, aqui, visitar nas casas. Tem que inventar para ir lá na casa dos outros.
Você inventa. Fala, ô meu irmão, eu passei aqui na padaria, estava cheirando aquele pão de queijo. Eu comprei uma meia dúzia aqui pensando em você. Será que o irmão quer comer aqui comigo? Só chega na casa dele. Jamais ele vai botar você para a rua. Jamais. Não pode ser tão incrédulo que existe aí. Mas você falou, o cara chegou aqui com pão de queijo. Vamos comer junto. Vamos comer junto. Você compra aquela Coca-Cola gelada aí, que fica suada aí na lado de fora. Você chega aí na casa de alguém e fala, minha irmã, eu vi essa Coca-Cola sozinha lá, triste. Aí estava precisando de uma companhia, essa Coca-Cola. Então pensei, eu e você podemos fazer companhia para essa Coca-Cola. Será que você quer tomar um pouco dessa Coca-Cola comigo? A pessoa vai falar, vem aqui rapidinho, porque está bem geladinha ainda. Entendeu? A gente está começando, fundando uma igreja. Esses têm que virar hábitos para nós. Se a gente pensa que, vou ficar aqui no gabinete, e pessoas vêm me procurar. Você vai dormir muito naquela cadeira, esperando a pessoa chegar. Vai dormir muito. Porque vai passar dias sem alguém bater naquela porta. Entendeu? Vai passar dia. Então, você tem que valorizar esses relacionamentos. É interessante que o John Wesley, ele disse uma coisa. Interessante, muito interessante. Ele falou, eu não sei exatamente como é a tradução exata, mas ele falou mais ou menos isso. Você precisa de companheiros piedosos ou tem que criá-los? Entendeu? Você tem que correr atrás e achar essas amizades e criar dessas amizades pessoas piedosas que podem acompanhar você nesse caminho. Que você vai juntar e vai fazer uma igreja desse povo. Isso é muito importante. Então, valoriza cada pessoa. Isso é muito importante para nós, porque nossa tendência tem duas coisas, em verdade. Nossa tendência é para procurar pessoas igual a gente. Se a gente tem um certo nível de educação, de formação, que nós vamos também vai procurar pessoas nesse nível de formação. Fica mais fácil conversar. Se a gente tem um certo nível de sociedade, de condições, que também a gente vai procurar essas pessoas. Também, muitas vezes a gente encontra as pessoas que são com menos condições e a gente não pensa nessas pessoas como amigos. A gente pensa como um projeto. Vamos montar um projeto para ajudar esse povo carente. Mas exatamente esse povo que ele estava chamando de Jesus amigo. Que ele falou, esses são meus amigos. Esses são meus amigos. Eu me lembro, isso era uma coisa. Muita gente lá, aqui no Brasil, onde a gente morava, aí, eles nem imaginam da minha vida. Por quê? Porque eu vou agora, vamos ver se vocês... Aí, agora eu estou fazendo o PhD, o doutorado, lá na Asbury. Todo mundo empacotado aí, de paletó, todo mundo bonito. Mas 2 anos e meio atrás, eu estava lá de tanga na beira do rio Xingu, entendeu? Aí comendo um peixe assado aí na brasa, na beira da praia. Aí com esses moradores da vila aí, jamais eles estavam pensando, puxa, esse cara vai se formar como doutor. Não, jamais. E eu acho muito interessante, porque aí eu ia nesses lugares e todos eles são meus amigos. Eles conhecem a gente como amigo. Por quê? Eu ia lá, atava a rede lá, aquele piso de chão, aquela telha de palha. Aí a gente dormindo lá. Nem aí. O que tem para comer aqui?
peixe. Então, tudo bem, vamos comer peixe. Aí, o que tem aí? Para o café da manhã, peixe com café. O que tem para almoço? Peixe com água morna. O que tem para janta? Uma sopa de peixe. Entendeu? Então, tudo bem. Aí vira outro dia. Já imagina aí. Aí a gente vai nesses lugares. Aí a gente faz amizade com esse povo. Por quê? Tem que valorizar cada pessoa. Uns dessas pessoas viraram apóstolos entre nós lá. Fazendo milagres, plantando igrejas, aí passando a noite em oração. Entendeu? Aí pessoa que fazendo o reino de Deus mesmo. E isso que Deus, quando a gente valoriza cada pessoa nesse jeito, faz uma grande diferença para nós. Então aqui, seja generoso, dá presentes. Isso que eu falei para vocês. Você pega algo que, mesmo que parece simples, e parece na casa de alguém, mas puxa, o cara trouxe isso para mim. Pão de queijo, Coca-Cola, aí pode ser, não precisa ser algo chique. Não, só faz algo aí. Todo mundo gosta de uma comida. Então aí a gente faz essas coisas e a pessoa se sente muito bem com isso. Essa coisa de respeitar nossos líderes, estou falando mais dos nossos líderes comunitários, como o pessoal da prefeitura. Isso é algo muito difícil para nós. Por quê? Porque a gente sabe tanta corrupção que rola aí. Porém, o que acontece? Eu vou falar para nós aqui. O que acontece quando a gente tem que procurar algo onde nós podemos nos encaixar para apoiar e ajudar? Então, em nossa cidade, houve uma vereadora que falou, entre as outras coisas, eu quero fazer um casamento comunitário aqui. Porque aí todas as pessoas quem quer fazer de graça casamento. Então nós fomos lá, nós falamos, vamos somar contigo nisso. Vamos fazer de você um sucesso nisso. Porque a gente conhece muita gente que não tem condições para pagar seu casamento. Ela ficou muito feliz. Isso não quer dizer que a gente apoia todas essas coisas. Entendeu? Aí tinha outro lá. Muito ruim esse vereador. Mas a gente, quando ele faz, não, eu quero arrumar um ônibus para ajudar com esse projeto. Tudo bem, vamos fazer. Tinha outro lá, a gente tinha uma escola. Precisa de um lugar para colocar uma café de internet, que o povo pode chegar e usar. Projeto público. Então a gente vai providenciar uma sala. Nosso compromisso é que pode ficar umas certas horas para o povo. E o prefeito ficou muito feliz com aquilo. Mas hoje em dia, às vezes aí, a igreja tem que achar esse equilíbrio, porque a igreja, às vezes, não quero usar uma frase muito feia, mas se vende às vezes para político, entendeu? Ou só quer confrontar, entendeu? E aí, quando nós fazemos isso, também, nessa forma, nós podemos ver que também essa questão de relacionamento abre muitas portas. Então, aí, também isso eu já falei, que nós, como líderes, temos que criar uma certa vergonha, assumir nossa responsabilidade. A questão de honrar Deus e ser o próximo, dá honra às outras, dá crédito. Então, deixa-me ensinar para nós. Uma coisa que líder, não vou dizer que nunca deve falar, mas tome cuidado com isso. Como líder, como pastor, quando alguém chega e conta algo para você, ou bem ou ruim, ou qualquer coisa que seja, e o pastor fala, eu já sabia disso. Despreza aquele irmão. Despreza aquela irmã, entendeu? E outra vez que esse irmão vai pensar, então tudo bem, não vou contar. Meu pastor já sabe de tudo. Em vez de a gente só vir e falar, muito obrigado. Obrigado pela informação. Obrigado pela essa ajuda. Mesmo que a gente já está sabendo. Se alguém chega e fala, ei pastor, eu quero ajudar com isso.
E a gente podia fazer com muita facilidade, mas fala, tudo bem, pode fazer. O que você precisa para fazer isso? Faz de outras pessoas sucessos. Isso é um sucesso, isso é um segredo para fazer sua igreja crescer. Então, nessas coisas a gente já falei. Hospitalidade, aceita as pessoas em sua casa, anda juntos, são coisas muito importantes. Então, aqui no final também, na parte de evangelismo, aí encontra as pessoas. Vai onde as pessoas estão. Vai encontrar eles em seus lugares. Tinha um senhor que tinha uma loja de motor, uma oficina de motor, e ele consertava e comprava motor velha, consertava, vendia, também consertava muito motor. Eu ia lá direto com esse senhor. E falava muito com ele, falava muito e orava muito. E um certo dia ele chegou comigo, ele falou, nós vamos ter uma corrida de motocross aqui. Corrida, sou maluco aí, fazendo essa corrida. Eu falei, é? E ele falou, mas eu quero que você, pastor, vá lá e faça uma oração por nós, antes de fazer essa corrida. Eu falei, então tudo bem. Eu fui lá, aquela música, bom, 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 bom. Aquela som aí dessa altura assim. Aí todo mundo bebendo, aí xingando e tal. E meu amigo lá, ele subiu lá. Ele falou, ei, todo mundo cala a boca. O pastor chegou aqui e ele quer falar algo conosco. Então, normalmente, não recebo esse tipo de apresentação em minha igreja. Mas aí, todo mundo virou assim, olhou. Eu falei umas coisas bem simples. Depois eu fiz uma oração. E todo mundo voltou. Mas passou uns dias e hoje, esse homem e sua mulher e seus filhos estão firmes na igreja. Estão lá na igreja, firme, firme, firme. E aí, a gente respeita, a gente honra, a gente vai encontrar as pessoas, a gente convida essas pessoas, faz amizades. Fazendo essas amizades, eu vou dizer para nós, não é todos que vão aceitar Jesus Cristo. Mas se nós podemos chegar e fazer amizades e amarmos pessoas de verdade, de coração, Deus, eles vão perceber isso. Esse amor é diferente. Esse carinho é diferente. Isso vai abrir as portas para nós. Então, essa questão aqui, respeito aos desprezados, é algo muito sério para nós também. Que hoje em dia é muito fácil desprezar por drogado, cara que está bêbado. Muito fácil. A gente pensa que o cara plantou, ele colheu. Bem espiritual, são os pastores. Mas aí está jogando no rosto do cara. Está humilhando ele. E mesmo que a gente fale isso para as outras pessoas, e mesmo que eles não devem fazer, a gente respeita. Não na forma de vai falar que está tudo ok, passa a mão em cima da pessoa. Mas que nós vamos respeitar e ver que essa é uma pessoa criada por Deus. E Jesus Cristo também morreu por essa pessoa. Ele morreu por mim, sim, mas ele morreu por essa pessoa também. Ele sacrificou sua vida, Jesus Cristo valorizou, também eu vou valorizar. E nessa forma, então é muito importante para nós. Então, meus irmãos, eu vou só terminar aqui. Muito obrigado pela sua paciência. Eu sei que essa hora está um pouco quente para nós. Aí com barriga cheia com nosso almoço é um pouco difícil. Mas se alguém tem uma pergunta, uma questão, comentário, quero deixar, nós temos 5 minutos que alguém pode falar. Você implantou a igreja no Pará e também entre os índios. Assim, isso que eu gostaria de ouvir um pouco, quais foram as tuas dificuldades e em termos de
de investimento, de grana e no relacionamento. Porque uma é plantar a igreja numa cidade grande e outra é na aldeia, né? Tá ok? Você podia dar uma palhinha nesse sentido? Ok, então aí na nossa realidade lá não é questão de aldeia. Tem muitas vilas, muitos ribeirinhos, muitas comunidades que são feitas pelos pioneiros. Na época de abrir Transamazônica foi milhares de pessoas aqui do Nordeste, do Sudeste, do Sul, para lá, porque estava dando terra. Então não é índio, mas também, como fala aqui no Brasil, não tem ninguém de sangue puro. Né? Então aí, mas tem as pessoas carentes, sim, tem pessoas. O que eu falei no início foi assim. Sim, vocês, ok. Nós plantamos igrejas no contexto urbano. Tinha essa cidade, minha cidade lá tinha 70 ou 80 mil, e a gente plantou várias igrejas no beira do rio, na Transamazônica, que tinha 8 mil, 10 mil, 20 mil, 30, 40 mil pessoas, mas também plantamos no interior, aquelas vilas de 100 pessoas, 200 pessoas, ok? Então também a gente tinha uma obra lá, em umas aldeias de índios, ok? Mas, principalmente, isso não era nosso trabalho principal. Era entre, como a gente fala, esses pioneiros e pessoas que estavam igual o Senhor, lá naquele lugar. Ok?